Em Petersburgo, nos anos de 1840, teve lugar um acontecimento dos mais extraordinários. O comandante do esquadrão de honra do regimento de coraceiros, para o qual todos prediziam brilhante carreira como ajudante de campo do imperador Nicolai I, um belo príncipe a um mês do casamento com uma encantadora dama de honra protegida da imperatriz, pediu baixa, rompeu o noivado, entregou seus modestos rendimentos à irmã e partiu para o monastério com a intenção de se tornar monge. Assim começa então Padre Sérgio do Sr. Tolstói. Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Padre Sérgio do Tolstói. Esse livro aqui então eu li durante a minha maratona literária de 24 horas. Caso você ainda não a tenha visto, eu vou deixar o link para o vídeo resultado lá embaixo. Enfim, essa minha edição aqui é pela Kozak Naif e ela fazia parte então daquela coleção Prosa do Mundo da Kozak. Portanto, no fim dessa minha edição, tem alguns textos de apoio que são bem interessantes. Dentre eles, um apêndice do Samuel Titan Jr., um texto do Boris Schneiderman e uma carta que o Tolstói escreveu em resposta ao sínodo quando de sua excomunhão. Então, eu recomendo fortemente que você leia esses 3 textos, caso você os leia, caso você queira ler um dia aqui esse texto do Tolstói, que foi escrito em 1890, mas só foi publicado em 1898. Portanto, ele é um texto pertencente ali à segunda fase da carreira do Tolstói, marcada sobretudo lá pelo tolstoísmo dele. Textos da primeira, a gente divide a carreira do Tolstói em 2 fases, dada a sua crise religiosa e moral, que veio depois lá de Anna Karenina. Então antes, a primeira fase é composta por livros como, por exemplo, lá o romance histórico do Guerra e Paz e o romance familiar, que é o próprio Anna Karenina. E a segunda fase é marcada por textos como, por exemplo, o Padre Sérgio, ou ainda, sei lá, o Kajid Murat, ou a morte de Ivan Ilitch e tantos outros textos de menor fôlego do autor. Esse daqui, no caso, então, é um conto de mais ou menos umas 60 páginas, ou não chega nem a ser a isso, que vai falar um pouquinho, então, da história de um sujeito chamado Stepan Kazatsky, cujo pai morreu quando esse menino tinha, então, 12 anos, e a última vontade do pai foi que o filho fosse entregue, então, à academia militar, vontade a qual a mãe logo acaba cedendo. Então quando o menino tem 12 anos, ele já vai ser cuidado pelos militares e ele vai seguir carreira militar por grande parte de sua vida, por grande parte do início de sua vida. E uma coisa que é muito interessante é que desde o início da descrição desse personagem, a gente já fica sabendo que ele é uma pessoa muito inteligente e, mais do que muito inteligente, ele é muito ambicioso. Então ele quer sempre chegar ao limite daquilo que ele possa chegar. Então, por exemplo, assim que ele aprende francês, ele começa a estudar tanto a ponto de ser tão fluente em francês quanto ele é em russo. E por conta então dessa ambição e dessa inteligência que ele tem, ele acaba unindo as duas coisas e chega a ser lá ajudante de campo do imperador Nicolai. Muito bem, essa ambição toda dele acaba fazendo com que ele, para poder se inserir na alta sociedade, na alta aristocracia de São Petersburgo, ele acaba ali então meio que se aproximando num primeiro momento por interesse de uma duquesa ali, só que conforme o relacionamento dos dois vai amadurecendo, ele começa a gostar de fato da moça. E o que acontece? Acontece que quando eles já estão assim em véspera de se casar, ele acaba descobrindo que essa moça teve um caso com o imperador. Ela teve ali um relacionamento amoroso com o imperador e por conta disso, então,
o nosso amigo Stepan fica tão abalado com isso que ele acaba então abrindo mão de todas as coisas de sua vida e resolve entrar lá em um monastério onde ele vai passar 7 anos. Quando ele está ali os 7 anos nesse monastério, ele acaba se ordenando padre e vai receber o nome de Sérgio, por isso o nome do livro aqui. E depois de 3 anos ali trabalhando como padre nesse monastério, ele vai acabar mudando-se para um outro monastério. Só que nesse outro monastério ele vai ter vários problemas, sobretudo com o dirigente desse monastério e com as moças que frequentam esse monastério, essa igreja onde ele está ali, porque ele é um padre muito bonito e elas acabam sempre ali fazendo alguns comentários que acabam despertando um lado mais pecaminoso no Padre Sérgio, digamos assim. E por conta disso, então, ele resolve sair dali e vai virar, então, um eremita. Então, ele vai lá para uma gruta no meio da montanha, onde onde um outro eremita já havia vivido por um tempo. E ele vai viver ali a sua vidinha tranquilamente por 6 longos anos. Quando ele está ali há 6 anos, o que acontece? Uma moça está passando ali com os amigos e lembra que ali naquela ermida mora o Padre Sérgio. O que ela faz então? Ela faz uma aposta com os amigos e diz que ela vai conseguir seduzi-lo e vai conseguir dormir com o Padre Sérgio. Ela vai, ela tenta, ela faz de tudo ali. Só que acontece uma coisa X que eu não vou falar o que é, mas assim, meu Deus do céu, quando chega nessa parte do livro que você percebe o que ele vai fazer, dá uma certa angústia, mas ele acaba fazendo uma coisa terrível. Mas vamos lá. Ele consegue então ali se desvencilhar dessa pecadora, digamos assim. Só que esse ato que ele faz para poder fazer com que a moça vá embora é uma coisa tão chocante que a moça acaba se convertendo e acaba virando freira um ano depois. Então perceba que esse milagre dele, digamos assim, porque essa moça era uma perdida na vida, esse milagre dele acaba chamando tanta atenção que a fama dele começa a crescer. E é essa fama que vai levar um menino de mais ou menos uns 14 anos a ser levado pela mãe ali nessa ermida para que esse menino seja curado. O Padre Sérgio acaba então curando o menino e daí a fama dele enquanto milagreiro vai crescer ainda mais. E é justamente a partir desse momento em que a gente vai ali acompanhando essa fama do Padre Sérgio que o livro que o conto vai se encaminhando para o final. Então eu não vou contar o que acontece. Mas o fato então é que as atitudes finais são decisivas justamente porque tem um determinado momento em que o Padre Sérgio começa a perceber que ele deixou de trabalhar para Deus e está trabalhando para a igreja. Porque ele começa a perceber que ali no lugar onde ele está vivendo, a igreja montou praticamente um comércio ali e não deixa mais ele em paz. Então, assim, ele resolve então a tomar umas atitudes que vão ali o encaminhar para o fim do texto. Enfim, eu acho que por ser um texto tão curto, esse é um personagem extremamente complexo. Assim, eu acho que o Tolstói, claro, ele já tinha esse talento todo vindo lá, né, de Guerra e Paz e de Ana Karenina. Então esse é um personagem que ao mesmo tempo em que ele é extremamente ambicioso, ele é extremamente humilde. Ao mesmo tempo em que ele é extremamente crente, ele é extremamente descrente, porque ele percebe que quando ele pede algo para Deus com relação a si próprio, ele não alcança, mas quando é com relação ao outro, ele alcança. Ao mesmo tempo em que ele é um cara extremamente santo, ele é um devasso. Ao mesmo tempo em que ele é um cara extremamente casto, ele se perde na luxúria em vários momentos aqui. Então perceba que esse personagem é um personagem extremamente complexo e mais do que isso, ele sempre é movido pela ambição. Desde da carreira dele que ele faz enquanto militar até na carreira religiosa dele mesmo. A gente percebe que sempre que ele chega ali ao máximo de perfeição que ele consegue dentro do campo religioso, ele resolve mudar dali e fazer alguma outra coisa. Enfim, eu não vou poder falar mais nada, porque senão vai ser spoiler. Mas vale muito a pena. É um texto, como eu disse para vocês, é um texto curto, você vai ler ele rapidinho. E é um texto que vale bastante a pena. Esse texto ele me lembrou bastante a morte de Ivan Illich. Sobretudo por essa questão toda
do tolstoísmo. Só que o final desse texto ele me soou um pouco mais doutrinador, digamos assim. Eu percebi que há um maior embate entre o tolstoísmo e a Igreja Ortodoxa Russa no final desse livro do que lá na morte de Ivan Ilitch. Sobre isso, eu recomendo fortemente também a leitura aqui da carta de resposta à resolução do Santo Sínodo que o Tolstói envia à igreja em 1901, se não me engano. É uma carta em que ele vai responder ali a sua excomunhão, então vale bastante a pena. Eu vou ler só um trechinho inicial aqui, não inicial, mas enfim, um trechinho aqui dessa carta que eu achei muito interessante. Diz o seguinte: a resolução do sínodo é por fim uma incitação a atos e sentimentos negativos, pois, como seria de se esperar, provocou em pessoas insensatas e pouco esclarecidas sentimentos de repúdio e ódio à minha pessoa, chegando a ameaças de morte expressas nas cartas que recebo. Agora você foi excomungado e seguirá até a morte em incessante tormento e morrerá feito um cão. Amaldiçoado seja, velho diabo, escreve um deles. Outro faz recriminações ao governo por eu ainda não ter sido confinado em um monastério e enche a carta de injúrias. Um terceiro escreve: se o governo não nos protege contra você, nós mesmos o forçaremos a calar-se. A carta termina com maldições. Encontrarei um meio de te aniquilar, velho embusteiro, escreve um quarto. E seguem-se as injúrias indecentes. Então perceba que essa resolução do sínodo foi uma coisa extremamente prejudicial para a segurança do Tolstói. Ele vai comentar um pouquinho disso aqui nesse último texto de Apêndice, certo? É isso então. Recomendo fortemente a leitura de mais esse texto do Tolstói. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então. Um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.